Seja bem-vindo a mais um programa da Texto Up TV. Hoje aqui a gente vai falar um teminha um pouquinho diferente. Diferente não, hoje vamos falar da atualidade, né? Que está acontecendo com esse negócio da literatura, da Livraria Saraiva, enfim, todos esses fatores aí que está acontecendo no nosso dia a dia, infelizmente, né? E hoje, nada menos, nada mais, eu trouxe aqui duas pessoas de peso, com uma bagagem bem legal, e vocês vão conhecer um pouquinho delas. São duas escritoras, com mais outras coisas também. Vou apresentar cada uma aqui para vocês hoje. Primeiro ela, que é escritora, tem o seu próprio blog na internet, ela indica livros infantis, ela escreve para outros jornais, rádio da região, e ela, além disso, é contadora de histórias também, formada em psicologia. Então seja bem-vinda, Ala, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Carlos. E a outra, nossa representante aqui do Texto Up, ela é de São Caetano, avó, mãe, ela é autora de 10 livros já, como Um Pouco de Mim, Laços de Nós, Passarinho Passará, entre outras. Ela é formada em administração de empresa, letras, pedagogia. Seja bem-vinda, Marisa Lima, e minha professora, tá? Deixando o foco, que era minha professora. Isso é uma parte muito importante, né? Essa foi a parte boa da minha vida aqui de professora. Olha que responsabilidade, hein? Olha que responsabilidade. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, vocês. Obrigada. É uma honra receber vocês aqui. E vamos falar um pouquinho aí Me apresenta um pouquinho, Marisa, conta um pouquinho da sua vida, desses 10 livros, a sua história um pouquinho, para o pessoal conhecer melhor você aqui. Então, desde que eu me lembre, assim, de criança, eu sempre gostei de ler e escrever, né? Eu já tenho uma certa idade, e quando eu era pequena a coisa não era tão fácil assim para a gente ter um livro, mas eu sempre tive isso dentro de mim, e eu sempre escrevi. Era assim uma das disciplinas que eu mais gostava, era português, e o momento que tinha que escrever. Só que eu fui guardando. Eu só resolvi publicar ou tentar publicar quando eu já era adulta, né? Enfrentar isso. E não é muito fácil, não foi muito fácil. Alguns livros, eles foram assim, surgindo com a ajuda de outras pessoas, porque sem a ajuda de alguém, a gente não é nada nessa vida. Como você comentou também, ajuda e experiência de vida, né? Sim. Você foi absorvendo. Então eu fui caminhando, né? Alguns livros eu fiz por minha conta, alguns livros me patrocinaram, outros, né? A editora última que eu estou trabalhando, a editora Paulus, que me abriu as portas, né? Para que eu pudesse conhecer um outro tipo de divulgação do meu trabalho. Sim. Então eu tenho muitos livros lá, que eu espero que Deus me dê saúde para eu poder deixar, esses livros para os meus netos, enfim, para os meus alunos. Seu legado, né? É meu legado, né? Mas eu acho assim, escrever me alivia. Quando eu estou muito tensa, muito triste, quando alguém me magoa, fica sossegado, eu não levo mágoa de ninguém. Eu deixo tudo na escrita e fico leve. É verdade. Isso. Ela sempre foi assim, harmoniosa, tranquila. Fico tranquila. Por quê? Porque eu descarrego as minhas tensões, as minhas frustrações, né? Porque eu sou uma pessoa comum e eu descarrego na escrita. Então eu ponho aquilo lá. E depois de muito tempo eu leio e falo, mas que bobagem, né? Olha, me preocupei com uma coisa que não era nada, mas a escrita me dá esse desafogo, né? Eu consigo assim descarregar. Que bom, né? E é o nosso ponto de fuga, né? Cada um tem o seu e nada melhor do que você descarregar e ainda passar informação boa para as pessoas, né? Que hoje a gente está precisando muito disso no Brasil, né? Até pela cultura do país. Você vê hoje como que está a educação, então a gente precisa dar uma renovada nessa educação. A gente precisa de pessoas, das crianças lendo mais, ter uma mania, né? De ter essa mania do pessoal querer o livro, querer ter aquela informação. Eu falei um pouco com ela também comentou sobre... Elas vão falar um pouquinho mais, mas como que elas são quase especialistas, assim, mais na parte infantil, que é a raiz de onde começa tudo da evolução do ser humano, né? Então acho que isso que vai ser legal a gente comentar aqui também. Ala, se apresenta pra gente.
Fala um pouquinho da sua história. Bom, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, Carlos. Reencontrar a Marisa, né? Isso. De tempos em elas tempos. são amigas ainda. De vez em quando a gente se encontra aí por aí, né? De tempos em tempos nos reencontramos, Isso. né? O que é uma grande satisfação. Então, eu estou ouvindo a Marisa, mas o meu trajeto foi muito diferente. Foi bem diferente, aliás. Porque, assim, eu sou filha de ucranianos, de imigrantes. Então, a primeira língua que eu falei foi o ucraniano, não foi o português. Eu fui falar o português brincando na rua, fui melhorar a língua na escola. Então, eu fui me ambientando, né? Conheço algumas histórias ucranianas, isso sim, né? Mas, assim, o Brasil, eu fui me ambientando ao Brasil aos poucos. Na adolescência ainda eu me sentia uma estrangeira, porque a cultura é muito diferente, né? Eu fui me interessar pela escrita, eu acho que foi com o Mário Mastrotti, que ele tinha um jornal, né? Um jornal esotérico, e acho que era Luz na Nova Era, acho que era esse o nome. E aí ele me disse, você não quer escrever? E eu, não sei. Aí eu comecei a escrever. E dali eu comecei a tomar gosto, né? Eu fui me aperfeiçoando. Para ter uma ideia, hoje eu tenho aula de português. Eu faço aula de português na Escola de Línguas aqui de São Caetano. Aqui mesmo? Aqui em São Caetano, é a Escola de Línguas. Eu resolvi fazer português, porque eu queria me aprimorar. Sempre buscar evolução, né? Sim, eu queria me aprimorar. É uma língua riquíssima, linda, rica, né? Que dá uma possibilidade imensa para a escrita. Sim. E aí eu falei, eu preciso me aperfeiçoar. Então eu, aos poucos, fui me interessando e me aperfeiçoando. Fui aprender a escrever sucintamente, porque eu faço tarô também. Bacana. E há um tempo atrás, o Jornal Paulistano me deu um espaço para eu escrever tarô. Mas eu tinha 2 linhas para escrever uma série de coisas. Falei, como é que eu vou conseguir isso? Foi ali que eu aprendi a escrever sucintamente. Então, os meus textos hoje, eles são textos curtos, sucintos, que é o que eu gosto. Eu gosto de texto assim, né? Gosto de poesia e acabei enveredando para quando surgiu, quando lançou o Pimenta do Reino, que é esse o livro infantil. É um livro que vai passar aí para vocês também. O que aconteceu? Foi 2008. 2009 eu iniciei o blog de reflexões, de textos meus. E aí eu comecei a alimentar esse blog, né? Porque eu queria compartilhar. Eu queria compartilhar minhas ideias. Eu acho que assim o grande veio, né? O pilar de um escritor é a necessidade de compartilhar. Né? Eu acho que no fundo existe uma generosidade aí, né? Que é compartilhar as ideias. Então eu, na verdade, eu compartilho ideias. Que as pessoas, que gostaria as pessoas refletissem sobre elas e tomassem as suas próprias conclusões, né? E aí eu fui desenvolvendo esse blog que já existe desde 2009. Até hoje são 229 textos. Bastante texto. Que eu vou alimentando. E muito, sempre interagindo esses textos. Sempre interagindo. E muito baseada, que é o que a Marisa comentou, nas minhas vivências, nas minhas reflexões, nas minhas aprendizagens. Eu geralmente hoje eu não discuto situações, né? Então se eu tenho alguma questão que eu vi com você, Carlos, eu não vou discutir com você, também não vou colocar na internet, discutir com você pela internet, eu vou escrever um texto. Eu escrevo um texto sobre aquilo. É o que ela falou, a melhor forma de se expressar, né? Pessoal, vamos escrever texto de hoje em dia, não vamos mais se estressar. Exatamente. E aí eu vou escrever um texto sobre o quê? Sobre a essência daquela situação. Isso. E aí eu desenvolvo a minha reflexão sobre aquilo e lanço. E essa visão sua também traz, porque você fez psicologia, né? Então você consegue abranger de uma forma bem ampla, né? Para passar essa informação. Exatamente, a minha formação... Você já tem um dom, né? Isso. Já vai passando de uma forma A minha mais formação prática. é psicologia, eu sou psicóloga. Então o olhar é sempre de psicóloga, não tem jeito. Tanto na escrita, quanto na contação de histórias, quanto nos livros que eu seleciono, como você citou, eu tenho um blog que chama-se Livros Vivos, onde eu comento livros infantis. Mas o que eu faço? É um projeto independente, eu não tenho relação nem com editoras, nem com escritores, nem com livrarias. São livros muito em função da contação de histórias que eu vou recolhendo. Né? Então, livros que eu vou buscando, vou selecionando, compro esses livros e aí eu recomendo. Legal.
Isso desde 2010. São 70, acho que 70 e... Nossa, agora esqueci. 70 e poucos livros, 79, bastante, né? Por aí. A pessoa pode ir lá que ela vai ficar um dia lá vendo o livro para Exatamente, que são livros assim que infantis, mais ligados à área infantil ou juvenil, que eu realmente recomendo, porque eu acredito naqueles livros, né? Então, assim, o que eu faço, na verdade, é o que eu acredito. Legal. Eu passo adiante o que eu acredito, em forma de texto, em forma de recomendação, em forma de contação de histórias. E eu gosto muito de escrever na web, gosto de escrever em jornal. Sempre se atualizando, né? Tem que eu se acho atualizar. Fantástico. Tem um dinamismo, assim, fantástico. Isso que é o legal da escrita. Vocês têm que estar no meio, né? Pegando a atualidade, se informando. E falando nisso, vamos falar de uma coisa agora mais polêmica aqui, que saiu até na revista Exame, né? Saiu hoje a revistaria Saraiva lá, ela está com 674 bilhões de dívida, que ela está tentando, fazendo pedido de recuperação judicial, né? Então imagina a situação que a gente está, principalmente vocês que vivem isso daqui. Eu vi vocês, o depoimento de vocês, me inspirei, até porque esse programa está acontecendo hoje por causa de vocês, então a gente tem que fazer alguma coisa, ação. Então é o que eu sempre falo nesse programa, a ação começa de você, então se você fizer a diferença, outras pessoas vão fazer a diferença. Então vamos começar por nós, fazendo a diferença, para outras pessoas tomarem o mesmo intuito e fazer a mesma coisa. E eles já fecharam 20 lojas, já a Saraiva, e isso daí começou, né? Eles vão fazer uma reunião no Sindicato Nacional aqui, das editoras de livros, da Saraiva e da Livraria Cultura, né? Que são as maiores, porque essa situação tem que fazer alguma coisa, né? O Brasil tem que fazer alguma coisa para segurar um pouco, né? Porque se a gente está falando de cultura, a gente não está falando de qualquer coisa no Brasil, né? Não é uma empresa, alguma coisa que faliu simplesmente, é uma livraria. Então, como a gente prioriza a cultura no Brasil, pelo menos eu priorizo, eu acho legal mostrar isso daqui hoje. E fala para mim, eu quero uma pergunta para vocês duas, aí vocês podem ver como vocês respondem. A culpa da crise é o mundo moderno? O que vocês acham? Olha, vai, Marisa, começa. Assim, a gente não há um culpado, né? O mundo ele é constante, a mudança dele é constante. Então a gente não pode falar que esse mundo que nós estamos vivendo é culpado de alguma coisa que esteja, uma coisa triste que esteja acontecendo, né? A gente não pode querer que os seres humanos sejam estáticos. Mas a gente não pode perder algumas coisas. Assim como a gente não pode perder uma floresta, a gente não pode perder um ambiente decente, a gente também não pode perder uma leitura. Porque a pessoa que se encanta pela leitura, ela cresce. Você fica naquele mundo, você consegue até depois de uma leitura interagir com outras pessoas. Então seria assim, muito ruim, por exemplo, a Ala, ela escreve num blog. Imagina falar, não, isso daí é moderno demais, isso não pode. Não, a gente pode conviver com o blog, né, com o celular, que está aí na sua mão, e com o livro. A gente pode, né, Marisa? São veículos de comunicação, sim, que um não exclui o outro. Isso. O que nos falta, talvez seja um aprendizado de como conviver com tudo ao mesmo tempo, sem excluir. Sim. E ao excluir, a gente comete um comportamento muito ruim, que é, ao excluir, eu tiro muitas vezes o ganha-pão de alguém, né? Então a gente precisa aprender a conviver o moderno com o que talvez seja meio antigo, mas que é assim, expressa o sentimento, o pensamento do homem, do ser humano. Mas você acha que, assim, na visão, vamos supor, hoje, modernidade, você vê, o pessoal prefere hoje muito mais comprar online, né? Muita gente compra online. Então, quer dizer assim, ainda tem um mercado, né? Não que ele possa acabar. Pode ser que amanhã, pode ser que seja só online os livros. E pode vender muito mais do que está vendendo agora. Então, eu acho que é o que você falou. Você não pode julgar, mas eu acho que tem
tem que ter um foco para você ver qual que é o problema principal, né? Então a prefeitura tem que focar mais em investimento na cultura, em incentivo comercial, essas coisas, né? Eu acho que é isso que falta. Eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, mas a gente tem que ver o motivo para qual a gente pode. Eu acho que a gente está vivendo um colapso, né? Em todas as áreas, um colapso. Por quê? Porque provavelmente o caminho que escolhemos, ele já está falido. Então, o que tudo exige? Uma transformação, uma mudança muito grande. Sim. Né? Então, nós estamos diante, o que é bom. O que é bom. Obviamente que a Saraiva não está contente, assim como outras livrarias não estão contentes, editoras não estão contentes, em outros setores, né, da sociedade não estão contentes. Mas isso quer dizer o quê? Que nós precisamos de transformação. Sim, com certeza. Não tem outra saída. Como tudo na vida, né? A gente tem que passar alguma coisa para ter aquela transformação e mudar, como foi eleições, como foi qualquer outra coisa. Uma mudança de comportamento. E não adianta a gente insistir na mesma tecla. Sim. Essa mudança, ela virá a revelia. Não há como. Não há como escapar. Pessoal, a gente vai agora para o intervalinho rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta aí. E aí a gente vem para bater mais um papo aqui com ela sobre literatura e o que está acontecendo hoje no Brasil. Até daqui a pouco. Já pensou em ganhar um Onix 0 km nesse final de ano? Comprando em São Caetano do Sul é possível. Pegue um cupom com seu lojista e concorra a um carro 0 km e mais 50 prêmios. Serão 15 sorteios e muitas chances de ganhar. Não fique fora dessa. Natal Iluminado, uma campanha da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. E participe também dos concertos de Natal no Parque Tom Jobim, no Espaço Cerâmica, dia 8 de dezembro, às 18 horas, apresentação da Orquestra Sinfônica do Senai. E dia 9, às 11 da manhã, a Orquestra Sinfônica da Prefeitura de São Caetano do Sul. E tenham todos um Natal iluminado! Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas. Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul, fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Estamos de volta aqui, pessoal. Vamos voltar para o assunto polêmico que a gente estava falando aqui um pouco. Então, geralmente, a gente estava falando do caso da Saraiva, da Livraria Cultura, e um dos problemas deles é também a inflação, né? A inflação sobe no Brasil, porque como estava o Brasil, abaixa o valor do livro, também como que eles vão conseguir ter lucro, né? E aí a gente já tinha comentado um pouquinho aqui, o principal, a mudança, eu acredito que grande parte acredita que tem que começar na educação, né? O que vocês acham, meninas? Tem que começar na educação, tem que ter uma mudança, tem que ter incentivo em livro em tablet na escola? O que vocês acham?
na minha, né, modesta opinião, a escola ainda é o centro da leitura. Os professores não sabem, né, alguns não sabem, a força que eles têm, por exemplo, de influenciar a leitura de livros. Alguns professores deixam escapar essa oportunidade e a gente não pode deixar, né? Quem lê um livro, quem lê o livro, abre o mundo. Sim. Abre o mundo, né? E não é só esse mundo aqui, aqui no Brasil, não. Abre a sua mente para uma série de coisas. Você melhora o seu argumento, o entendimento do outro, você atinge níveis, né, de consciência humana muito maior. Inclusive para falar, eu não gosto desse livro, não gosto desse autor, ele não presta. Sim. Ou o que você está falando é uma reestruturação, né? Isso. Educacional. A nossa sociedade precisa se reestruturar em vários pontos. Agora, falando em termos de escola, né, é preciso fazer essa reestruturação. Agora, dentro do currículo, né, quantos livros eles são pedidos, né, ou entram na grade da escola, e esses livros podem ser analisados e vistos com maior profundidade. Agora, a outra questão é a qualidade desses livros, né? Porque o que nós vemos hoje é uma falência na área editorial e comercial, mas nós vemos também muitos livros com conteúdos absolutamente questionáveis, em termos de qualidade. E a qualidade da informação que você está falando. A qualidade da né? informação, e aí eu, olhando sobre um veio da psicologia, né, principalmente falando em termos de livros infantis, quer dizer, que tipo de texto, qual a qualidade do texto que nós estamos passando para as crianças, para que esse texto possa ser realmente edificante para o seu desenvolvimento como ser humano. Infelizmente, se eu pego, eu que faço essa pesquisa, se eu pego entre 10 livros, eu vou escolher um. Porque todos os outros são iguais e de qualidade questionável. Eu não estou falando de qualidade de editorial. Sim. Isso não, pelo contrário, mas de conteúdo. Então, assim, uma reeducação educacional, né? uma reformulação na educação, uma reformulação nos nossos valores. Quer dizer, o que nós estamos difundindo? Será que esse colapso não é alguma coisa importante para que nós paremos e comecemos a verificar o que nós estamos passando adiante, o que nós estamos cultivando, né? Talvez nós estejamos no caminho errado. Sim. E é o que a gente tinha comentado, a gente tinha falado em off. Hoje o pessoal, você vai lá e você vê um livro de coaching que o cara te ensina a ganhar dinheiro e o negócio vende milhões. Por quê? Porque o pessoal já não está preocupado com a base de ensino, não estão preocupados com a base infantil, eles estão preocupados em ganhar dinheiro, em ver coisas que eles se preocupam com a própria pessoa, nunca com o próximo. Então acho que um dos pontos principais é você se preocupar um pouco com o próximo. Igual a Ala faz um trabalho, ela faz de contar a história para pessoas deficientes. A Marisa fez um trabalho excepcional com partes emocionais na escola, que ela sabia interagir, ela fazia dinâmica com as pessoas. Então, eu acho que está na essência de cada profissional. Não adianta você, igual ela falou, você tem que ter o conteúdo de qualidade e você tem que ter o profissional para passar aquilo para o aluno de qualidade. Eu acho que você está falando uma coisa importante, que é investir no ser humano. Né? Ou eu até diria mais, insistir no ser vivo, na vida. Porque se nós continuarmos como sociedade investindo no lucro financeiro, nós vamos cada vez mais falir. Não tem outra alternativa. Até começarmos a perceber que temos que investir no ser humano. No ser humano. Sim, verdade. No ser humano. E um dos investimentos é a literatura, né? É a escrita, é a leitura, né? Porque, como você estava dizendo, quantos veios tem? Vários. Sim. Tem um livro, tem a web, tem a contação de histórias, tem a maneira de você se exprimir que melhora, né? Tudo melhora em função disso. Sim. Quando eu vou ler um livro, o que eu estou procurando nele? Eu estou procurando alguma coisa, estou procurando uma referência. Então, você quer aquela informação, um encontro né? de si mesmo, né? É um encontro de si mesmo. Um encontro de si mesmo. Isso é muito, muito importante, muito bonito, que nós temos que resgatar. A gente O perdeu isso de vista. autoconhecimento também, né? Acho que é essencial. Esse encontro de você se refletir naquela, né?
vocês naquela melhor história. que ninguém para falar isso, né? E o que vocês acham de... Qualquer pessoa pode ser escritora? Qualquer pessoa, né? Algumas pessoas acham que elas precisariam, por exemplo, que nem a Ala disse, que está fazendo um curso de português, mas ela já tinha essa veia, esse dom com ela. Evidentemente que ela, sendo uma boa profissional, ela quer se melhorar. Sim. Mas qualquer pessoa que tenha inspiração pode sentar lá e escrever. Evidentemente, se ela não tiver o domínio da linguagem, ela pode arrumar alguém que faça essa correção. Certo? Vai se aprimorando, né? Agora, para ela ter continuidade no trabalho dela, é evidente que só talento também não basta, né? Ela precisa ter o domínio das ferramentas. E esse domínio, ele vem através da escola e com a prática da escrita. Quanto mais você escreve, melhor você vai se tornando crítico de si mesmo. Porque você fala, isso aqui não está muito bom. No início, às vezes, você escreve textos assim, pobrinhos, né? Assim, não tão bacanas, mas à medida que você vai praticando, você percebe que ali foi lapidado. Você vai ganhando qualidade, você vai ganhando amadurecimento. Né? Informação não quer demais, né? Isso. E vai se tornando seletivo na busca dos livros. Mas qualquer pessoa pode escrever, qualquer pessoa. Por causa desse aprimoramento, eu vejo assim, nessa linha. Acho que quem quer compartilhar das suas ideias e colaborar, né, com a evolução do ser humano, ele tem essa vontade de escrever. Mas o aprimoramento pessoal, tanto na escrita, quanto no aprimoramento de si, né? A evolução de si, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento, ele é absolutamente necessário. Porque aí vai ser a qualidade do texto que você expõe, que você compartilha, começa a fazer diferença. Quanto mais você investe no seu aprimoramento pessoal, melhor é o texto que você passa, mais conteúdo você passa, mais rico é o conteúdo que você compartilha. Isso é fundamental. Eu acho assim, eu não sei o que a Marisa pensa, mas o cuidar de si, do seu aprimoramento pessoal, da sua evolução é fundamental. Com certeza. Fundamental. É isso aí. Né? Meninas, o programa está acabando, é uma pena, eu não queria terminar agora aqui. Vou deixar aqui vocês para dar uma despedida para o pessoal que conheceu vocês, essas duas graças aqui, duas escritoras de mão cheia. Pode se despedir da galera, Marisa? Então, eu vou falar tchau, mas falando tchau, eu quero dar para o Carlos, que foi o meu aluno, um livro que nasceu das aulas que eu dava para ele, que é Alfabetização Emocional. Então, as aulas resultaram nesse livro e eu quero passar para as mãos dele, depois eu vou fazer uma dedicatória. Obrigado, e só queria falar um pouquinho que esse também é um livro que é publicado pela Paulus, né? Que é um livro também resultado de aulas que eu dei sobre monografia e TCC. Né? E eu tenho 10 livros, então não trouxe todos, porque eu até sabia que o tempo seria pequeno. E esse daqui é o meu primeiro livro solidário, eu espero que Deus me dê saúde para eu fazer outros. Esse aqui é para um garoto chamado Gabriel, que está assim numa cama, esperando o momento dele poder sair desse estado meio estranho. Show de bola. A gente vai falar um pouquinho mais depois, que eu não vou deixar aqui não. A gente vai marcar outros e vamos falar mais sobre ela. Eu estou muito contente de reencontrar meu aluno, para mim foi uma alegria imensa. Prazer foi meu. Né? Eu amei estar aqui com ele. Ala, pode dar um tchau, pessoal. Bom, eu também amei estar aqui, reencontrar a Marisa, né? Encontrar com o Carlos. Bom, eu tenho 2 edições aqui, que é esse o livro infantil, né? Que é o Pimenta do Reino. Que nasceu, na verdade, de uma vivência pessoal, de um grupo que eu realmente fiz parte e aí se transformou nesse livro. E essa antologia de Maria José, que a Marisa também participou, e nós escrevemos sobre pessoas queridas aqui de São Caetano, né? Uma homenagem que nós fizemos. Legal. Eu fiz a minha mãe e você ao seu marido. Eu fiz ao bombeiro. Ao bombeiro, que é o marido dela. Sobre e eu, assim, adorei a conversa. Eu convido vocês a conhecerem o meu blog, os meus textos sobre reflexão, que acho que apareceu, né? Reflexões, esse é o blog, e o Livros Vivos. Conheçam os livros que eu compartilho e vejam o que está acontecendo. Eu tento compartilhar o melhor que eu posso, tanto em termos de textos quanto em termos de livros. E vamos continuar a conversa, para mim será um grande prazer. Muito obrigada. Obrigado a vocês por participar aqui, foi uma honra participar de vocês. Pessoal, fique com Deus aí. Já acabou o programa Literatura.
literatura aí sempre em primeiro lugar. Vamos pensar mais na literatura no Brasil. E fique com Deus aí, boa semana para vocês.